Olá, minha deusa! Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa florada. Hoje a gente vai falar sobre quanto mais eu engordo, mais fácil fica de engordar. Você já passou por isso? Seja bem-vinda! Olá, Lila! Seja bem-vinda! Oi, bom dia! Só avisar aqui as minhas deusas. Bem-vindos! Que delícia ter vocês aqui. Estão com um cafezinho aí? Pra gente conversar? Oi, Gi! Bom dia! Oi, Cláudia! Tudo bem, deusas? Bem-vindas! E aí, como é que passaram de ontem? Pronto, tudo enviado. Hoje é a aula 2 do nosso treinamento de emagrecimento feminino, saúde da mulher. Vamos conversar. Quem não assistiu a aula ontem, infelizmente, perdeu. Perdeu porque essas lives não vão ficar salvas, tá? Eu quero muito honrar quem tá aqui comigo, no online, ao vivo, assistindo na hora, ouvindo, né? Eu sou a que ouve as lives. Então essas aulas, elas não ficam salvas, tá? E as outras lives que eu fiz, que eu faço toda semana tem live, ou na terça ou na quarta, varia um pouquinho conforme a agenda, elas ficam salvas lá no YouTube, tá? Então ali no link da minha bio tem um botãozinho de YouTube, lá você consegue assistir todas as minhas lives, todas as aulas, tem muita riqueza dentro daquelas aulas, tá? Modéstia à parte, tem muito conteúdo bom. Então se você é mulher, tá nessa busca aí de autoconhecimento, de mudar comportamento, de romper sabotadores, de melhorar alguma questão na sua saúde, relacionada à saúde da mulher, então TPM, ciclo menstrual, quer sair do anticoncepcional, tá cuidando de candidíase, SOP, ou tá querendo engravidar, ou tá querendo emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar a estética, é lá. Lá você vai assistir todas as minhas lives, tá? E tem muito conteúdo que vem por aí ainda. E essa semana em específico está aberta as inscrições para o Desafio Menos é Mais. Quem tá aqui não sabe o que é Desafio Menos é Mais, é um desafio de emagrecimento para mulheres, comigo ali monitorando vocês diariamente, trabalhando comportamento todos os dias. Então é um desafio um pouco mais profundo do que o que vocês veem por aí, porque a gente trabalha realmente, né, história, histórico, crenças, comportamentos, travas, traumas. Então a gente traz muito esses exercícios para vocês terem clareza de onde vem o comportamento de vocês, de onde vem esse ganho de peso de vocês, por que vocês se protegem através do corpo que vocês estão. Muitas vezes é algo que a gente não para perceber, mas tem relação. Então a gente trabalha muito isso dentro do desafio. É um desafio com várias estratégias nutricionais, então eu entrego tudo bem bonitinho para vocês, com 3 fases de cardápio, lista de substituição, caderno de receitas, lista de compras, dividido em fases. Então essas fases são as estratégias diferentes que a gente utiliza para vocês sentirem o corpo de vocês, conhecerem o corpo de vocês. E a proposta é você emagrecer até 5 quilos em 15 dias, sim. Então, se você quiser saber mais sobre o Desafio Menos a Mais, clica aqui, eu quero, tá? Pra gente começar aí essa aula de hoje. E hoje eu separei um assunto que é, quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar. Você já parou pra perceber isso? Isso já aconteceu com você? Quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar? Eu vejo muito isso no consultório, tá, deusas? Muito mesmo, todos os dias. Ah, eu engordei 10 quilos viraram 15, 15 viraram 20, 20 viraram 30. A pandemia trouxe muito isso, né? E hoje eu vou explicar pra vocês por que isso acontece, tá? Mas antes eu quero pedir pra vocês curtirem essa live, tá? Curtam essa live,
para o Instagram entregar para o máximo de mulheres possível. Então vai ali no coraçãozinho, clica nessa live, vai no aviãozinho, envia essa live para mulheres que precisam assistir e comentem, conversem aqui comigo, tá? Vão tirando as suas dúvidas, vão fazendo os comentários de vocês, que fica muito mais gostoso a live. Bom, cafezinho na mão pra gente começar essa terça-feira. Então me conta, você já teve essa impressão de que quanto mais peso você ganhava, mais fácil ficava de você engordar? Com mais facilidade, você ganhava mais peso ainda. 1 quilo, depois você, sem piscar, 2, piscou uma vez, 3, piscou 2 vezes, 7, e assim vai. Alguém aqui que tá assistindo a live já ganhou peso na pandemia? Isso foi uma questão pra você? E com esse ganho de peso vem várias outras coisas, né? Às vezes a gente percebe no ganho de peso, mas o ganho de peso ele traz várias consequências. Ele traz vários pontos negativos na nossa vida, né? Ele traz problemas de saúde, desconfortos, dores. Nunca é sozinho. E essa é uma realidade da maioria das mulheres. Da maioria. Eu posso dizer tranquilamente que 70% das mulheres que eu atendo, elas estão nesse lugar de ganhar o primeiro peso, primeiro quilo. Depois, foi com muita facilidade que elas foram ganhando. E existe a justificativa para isso. E eu quero trazer isso hoje para vocês, para clarear o lugar que vocês estão e o que vocês podem fazer para resolver isso, tá? Vocês não estão sozinhas e essa é a realidade de muitas mulheres, muitas mulheres. Então, já vamos começar, né? Entregando conteúdo. Quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar. Então, a primeira coisa é, vamos tentar não engordar? Vamos tentar não ganhar peso? Esse é o primeiro passo. Onde você tá agora? Tente não caminhar para ganhar mais peso. Se segura aí. Mantenha a guarda alta. Sim, mantenha a guarda alta. Comece a identificar o que você começou a fazer de diferente. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto quando eu tô ali tendo o primeiro contato com a minha paciente, né? Eu sempre pergunto para ela, tá, o que mudou na sua vida nesse momento aqui que você percebeu que você começou a ganhar peso? Alguma coisa mudou. Não foi do nada. Então, foi o trabalho que mudou? Foi a sua rotina que mudou? Olha lá, a Ana Paula falou que na pandemia ganhou 5 quilos. Então, foi o que mudou? Você ficou mais em casa? Você se deixou levar mais por emoções? Você ficou muito preocupada e descontou na comida? Você saiu de um relacionamento? Você parou por algum motivo de fazer atividade física? Alguma coisa ali, se você parar pra pensar, você vai identificar o que mudou. Então, o primeiro passo pra você segurar o seu peso é, não vamos mais fazer isso. Vamos fazer o que a gente fazia antes. Eu comecei a comer um pouco mais de alimento, eu inseri algum tipo de alimento a mais na minha rotina, comecei a me largar mais no final de semana, comecei a beber mais, que aconteceu muito na pandemia. Inseri mais doces, fiquei mais relaxada em relação a isso. Então, presta atenção. Identifica onde foi o ponto de virada, onde você começou a ganhar peso. Por quê? Porque o primeiro passo para você não ganhar mais peso é parar onde você tá. Dali, você não vai passar mais. Você só vai andar para trás, que na verdade é andar para frente, né? Você não vai mais evoluir, não vai mais subir na balança. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente fica desesperada, né? A gente olha lá na frente e fala, nossa senhora, ganhei 5 quilos na pandemia. Tá, o primeiro passo é não deixe esses 5 virar 10. Porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Alguém mais ganhou peso aí na pandemia? Gente, isso foi um clássico, né? Eu atendi pessoas que ganharam 30 quilos na pandemia. Mulheres que ganharam 30, 20, 15. E olha, quem não ganhou peso na pandemia, ó, parabéns. A gente ficou ansioso, né? Dentro de casa.
acabamos usando álcool, não sei vocês, mas eu bebi muito mais. Aí fazendo atividade física em casa, que não podia sair, né? Então, é isso, acontece. E aí chegou a hora da gente falar, não, eu não posso ir mais, né? Ali a Elaine falando, 10 quilos. Eu não posso deixar isso aumentar. Quanto mais aumenta, mais difícil fica de perder, na verdade? Quanto mais você ganha peso, mais fácil fica de você ganhar mais peso. O contrário é verdadeiro. Quanto mais peso você ganha, mais difícil fica de voltar onde você estava. Ali, ó, a Gi falando, na pandemia eu comia doce absurdamente. Por quê? Tava muito ansiosa, Gi? Tava com medo? Quem não tava, né? Quem não tava. Bom, e tudo bem, eu acho que faz parte a gente ter essa autopiedade com a gente também, né? Era um momento de não se cobrar tanto, mas a consciência, ela precisa existir. Né? Agora, 2023, inverno de 2023. Inverno ou outono ainda, né? Outono de 2023, meio do ano. Eu não posso mais deixar isso acontecer, vai. A vida já voltou ao normal. Eu preciso voltar ao meu normal. Onde foi o ponto de virada? Acho que fuga na maioria das pessoas foi a comida. Foi, claro, com certeza. A gente tava em casa, ansiosa, precisando de dopamina, serotonina, endorfina. E foi comer, né? A resposta foi comer. Bom, eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. A maioria das minhas pacientes já passaram por isso. Que é muito mais fácil você ganhar peso depois que você ganha o primeiro peso. Principalmente quando você está sobrepeso. Quando você tá um pouquinho acima do peso. Ou quando você tá já na linha da obesidade. É muito mais fácil você ganhar peso. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Chega um ponto que a gente começa a engordar. Eu falo eu também, tá? Com muito mais facilidade. Parece que quando você chega no supermercado e olha pro chocolate, você já engordou. Você tomou um copo de água, você já tá mais pesada. Vocês têm essa sensação? E aí a gente entra na aula de ontem. Quem tava aqui viu eu falando que por mais que a gente faça dietas super restritivas, super hipocalóricas, o peso não desce. Às vezes ele sobe. Ontem foi a aula que eu falei pra vocês sobre metabolismo e eu expliquei sobre isso. Por que o peso sobe? Quanto mais você corta, mais o peso sobe. Essa foi a aula de ontem. Se vocês não assistiram, eu vou fazer o quê, né? Amanhã vai ter aula nesse mesmo horário. E um assunto complementa o outro. Então esteja aqui, tá? Esteja aqui. E não é só ganhar peso, tá, Deusa? Então, entrando aqui no assunto, quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar, não quer dizer ganhar peso. Por quê? Porque ganhar peso, você pode ganhar peso de várias coisas. Sim. Cedo o nosso peso é mais leve, tenho percebido. Não é só ganhar peso, é ganhar gordura, isso é engordar. O contrário é verdadeiro. Emagrecer é perder gordura, não necessariamente peso, tá? Então, quanto mais gordura você ganha, mais fácil fica de você ganhar gordura. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele é um tecido androgênico. É um tecido que cresce. Ele tem estímulos de crescimento. As nossas células de gordura, elas aumentam. A gente não perde célula de gordura, a não ser por alguma cirurgia, tipo uma lipoaspiração, que você aspira, né, as células de gordura. Quando a gente emagrece, a gente tem uma redução do tamanho da célula. E quando a gente engorda, a gente desregula vários mecanismos do nosso organismo. E esses mecanismos, eles são cruciais para você ganhar peso ou perder peso. E hoje, para essa aula, eu trouxe 3, na verdade. 3, tá? E são vários. Não são só 3. E esse trabalho de regulação a gente faz dentro do desafio Menos é Mais. Então, se você quer saber mais sobre o desafio, como você faz para se inscrever, vai começar agora, quinta-feira, tá? O valor é R$197. Você pode dividir em 12 vezes R$19,70. Valor de nada. Você vai no supermercado, você não compra nada hoje com R$19, tá? Então, invista em você. É só você escrever aqui nos comentários, eu quero.
Você escrevendo aqui, eu vou mandar pra você lá no seu direct, tá? Todas as informações, a página pra você fazer sua inscrição. É a última turma de desafio. Essa é a sua oportunidade pra ter um contato comigo, pra ter um acompanhamento comigo nesse valor, tá? E aí, eu trouxe esses 3 mecanismos pra vocês. 3 mecanismos que são cruciais pra você ficar atenta. Se você já ganhou peso, se você está muito acima do peso, se você tá aí consciente falando, não, eu não posso passar disso aqui, né? Isso aqui é o máximo. 5 quilos que a Ana Paula falou. 5 quilos é o máximo. Então, o primeiro passo seu é não engordar mais, certo? Porque quanto mais você engorda, mais fácil fica de engordar. Quanto mais você engorda, mais difícil fica de perder peso. Então, o primeiro mecanismo que é desregulado quando você aumenta a sua composição corporal em relação à gordura, você aumenta o seu percentual de gordura, é o desequilíbrio intestinal. Clássico, né, gente? Não tem uma aula, eu acho, que eu faço aqui que eu não falo de intestino. Ele é o primeiro a sofrer as consequências quando a gente engorda. O que acontece, né, quando a gente ganha peso? A gente favorece o crescimento das bactérias ruins, das bactérias patogênicas no nosso intestino, que elas vão existir, tá? Elas vão existir. Não existe intestino que esteja livre de bactérias ruins. Isso não existe. Mas a gente precisa ter um controle dessas bactérias. Quando você ganha peso, você aumenta essa população. E aí você entra em disbiose intestinal. Já viram falar de disbiose intestinal? A disbiose intestinal, ela é esse desequilíbrio, que pode ser um aumento dessas bactérias ruins ou uma diminuição das bactérias boas. Também é um modelo de disbiose intestinal, que de qualquer forma, essas bactérias ruins, elas estarão em maior proporção, entende? E o que acontece, né? Quando você aumenta essas bactérias, você começa a extrair mais energia do alimento, ou seja, você absorve mais calorias daquele alimento específico. Você engorda mais comendo a mesma coisa, a mesma quantidade. Olha isso, gente. Olha isso. Muito provavelmente você ganhou peso comendo alimentos que talvez não estivessem antes na sua rotina ou com tanta frequência na sua rotina. Quais são eles? Industrializados, fast foods, álcool, muito açúcar, que são alimentos péssimos para a sua microbiota intestinal. E o que acontece? Essa microbiota que está ali desregulada, que tem mais população de bactérias ruins, além delas extraírem mais energia dos mesmos alimentos, nas mesmas quantidades que você consumia, que você consome, elas disparam mais vontade de consumir carboidratos, açúcar, farinha branca. Por quê? Porque essas bactérias, principalmente as bactérias ruins, elas se alimentam basicamente de carboidrato e açúcar. Tem bactérias que se alimentam de gordura e de proteína, tá? Mas essas bactérias, a principal fonte delas são os carboidratos. E elas estão ali fortes. Elas vão mandar sinalizações para o seu corpo para que você consuma esse tipo de alimento. E elas vão aproveitar muito mais a energia desses alimentos. Então, você vai ter muito mais facilidade de ganhar peso. Certo até aqui? E aí, vocês sabem que no intestino que a gente produz serotonina, né? E vocês sabem que a serotonina, ela é um neurotransmissor, não é um hormônio, tá? É um neurotransmissor responsável pela nossa tranquilidade, felicidade, leveza, sensação de bem-estar, de serenidade. Quando a gente tá com esse desequilíbrio intestinal, a gente produz menos serotonina. Aí tá, na verdade, um grande aliado do tratamento de transtorno de humor, de depressão, que é cuidar do intestino. E o que acontece? Você fica mais deprimida, você fica mais sensível, você fica mais desanimada, você fica mais ansiosa, você fica mais impulsiva. E o que você procura
quando você se sente assim? Responde pra mim aqui. O que você procura quando você se sente assim? Ansiosa, nervosa, deprimida, chateada, irritada? O que você procura pra comer quando você tá se sentindo assim? Vamos relacionar a TPM? Piora na TPM. Piora. Não é o carboidrato? Você não procura por um chocolatinho, um docinho, uma coisinha gostosinha? E aí volta tudo que a gente falou, né? Fortalece mais ainda as bactérias do intestino, fortalecendo ainda mais as bactérias ruins que estão no seu intestino. Você aumenta a extração da energia desses alimentos. Você absorve mais. Caiu as fichas aí? Caíram as fichas do primeiro mecanismo que acontece no seu corpo? Deusas, eu tô explicando pra vocês o que tem por dentro das estratégias que eu entrego lá no Desafio Menos é Mais. A gente divide o desafio em 3 fases, tá? Então a gente tem a fase do start, a fase de dar um up no seu metabolismo e a fase da manutenção, que é o que vocês aprendem depois, né? Como que eu vou continuar depois daqui? E tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, explicando detalhadamente, tá dentro das estratégias. Por isso que as mulheres saem de lá tão diferentes, percebendo tanto o corpo delas, com o intestino melhor, funcionando melhor, com menos sinais e sintomas de TPM, super desinchadas, se sentindo bem em casa, motivadas, trabalhando bem, de bem com a autoestima, com a cinturinha mais fina, com o peso na balança caindo, com mais disposição para fazer atividade física, se sentindo realmente melhores com elas mesmas. E não é isso que vocês querem? Então eu entrego para vocês o que vocês têm que fazer. Aqui eu tô explicando o que tem por dentro das fases, o que tem por dentro das estratégias. Então se você quer saber mais sobre o Desafio Menos é Mais, olha, é a última turma, gente. Essa é a turma de despedida. Essa é a 6ª turma. A gente tá fazendo as turmas desde novembro, tá? Foram quase 500 mulheres que passaram pelos desafios. É só você escrever aqui nos comentários pra mim, eu quero. Eu vou mandar pra você lá no seu direct, tá? Todas as informações, como que você faz pra se inscrever. Começa agora, quinta-feira, dia 15. Então, o primeiro mecanismo foi intestino. Vocês entenderam? O que acontece quando você ganha mais gordura? O segundo mecanismo é a resistência insulínica. Vocês sabem o que é resistência insulínica? É quando você produz muita insulina, tá? Quando você produz muita insulina porque você estimulou muito o seu corpo consumindo muito carboidrato. Basicamente isso. A insulina, ela é um hormônio androgênico, assim como o tecido adiposo, o tecido gorduroso, também é um tecido que recebe muitos estímulos androgênicos, também da insulina, que faz com que ele aumente, ele cresce. Tudo que cresce é androgênico, tá? E quando você estimula muito a produção desse hormônio, ele desregula. E aí você começa a liberar muita insulina. Você fica com insulina circulante no seu sangue. Isso é resistência insulínica. E isso aumenta o seu perfil inflamatório. Você fica ainda mais inflamada. Quando você tem muita insulina circulante no seu corpo, você sente uma maior necessidade de consumir carboidrato, porque a insulina faz o quê? Ela capta o carboidrato para colocar dentro da sua célula e você utilizá-lo como energia. Então, se tem muito ali, precisa ter o que ela fazer. E aí ela começa a mandar sinais que você precisa consumir carboidrato. E você entra num looping infinito. E o que faz, né? Essa resistência insulínica, essa insulina circulante no seu corpo, sobrando no seu corpo, aumenta o seu acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E é tudo que a gente não quer, né? Gordura abdominal. É o pavor da maioria das mulheres. E é uma gordura muito mais prejudicial. É uma gordura que está relacionada com doença cardiovascular.
É uma gordura que está relacionada com diabetes, com esteatose hepática, que é a gordura visceral, que está relacionado com SOP, infertilidade. Então, é uma gordura que precisa ficar muito atenta, que precisa realmente ir na raiz do problema para resolver isso. E aí, quando você tem essa insulina circulante, quando você tá nesse momento de resistência insulínica, você tem muito mais facilidade de ganhar gordura, principalmente na região abdominal. Por quê? Porque você tem muito mais necessidade de comer, principalmente carboidrato. Você vai se sentir mais inchada, mais cansada e provavelmente você não vai dar conta de queimar todo esse carboidrato que você consumiu. Então, pegando os links, e aí você linka isso, essa resistência insulínica, com a saúde do seu intestino, que eu acabei de explicar. Então, um piora o outro. Tá conseguindo ver? No nosso corpo, deusas, não acontece nada isolado. Uma coisa puxa a outra. Então, você nunca resolve um detalhe só, uma coisa só. Você olha sempre o todo, é sempre o todo. Uma coisa piora a outra. Uma coisa tá sempre linkada à outra. E mulher é ainda mais específica, ainda mais complexa, porque a gente tem um ciclo menstrual acontecendo. E com esse ciclo menstrual pode vir outras queixas, pode vir outras pioras, pode vir mais inflamação. Então, por exemplo, uma mulher que tem muita enxaqueca, uma mulher que tem muita cólica, uma mulher que tem um fluxo muito aumentado, uma mulher que tem muita TPM, muita variação de humor. Entra nisso tudo aqui. Entra nisso tudo aqui. E pra onde a gente corre? Pra comida. Entende que uma coisa puxa a outra? Por isso, você precisa ir na raiz do problema. Não dá só pra eu entregar uma dieta pra você. Eu preciso te explicar tudo isso, te ajudar a trabalhar o seu comportamento. Porque se eu não trabalhar o seu comportamento, você vai pegar tudo isso e falar assim, tá, legal, não tô a fim de fazer, e aí? Hoje não tô motivada pra fazer, e aí? Então a gente tem que trabalhar comportamentos para que você realmente consiga levar aquilo ali a sério, para que realmente você consiga criar hábitos, para que realmente você consiga entender onde estão as suas dificuldades, onde estão os seus pontos fortes, criar estratégia, ações, definir metas, quebrar os objetivos, para que você dê conta de fazer o que precisa ser feito. Porque é muito bonito eu explicar tudo isso para vocês. Aí eu entrego tudo, você fala, tá, Ana, e aí, o que eu faço com isso? Eu não consigo nem tomar água. Então são passinhos. E eu mastigo esses passinhos, entrego para vocês numa metodologia de 15 dias dentro do desafio Menos é Mais. Para você realmente conseguir passar por todas essas fases, conseguir fazer essas melhorias no seu dia a dia, porque eu tô ali com você todos os dias. Todos os dias a gente tem desafio, por isso que chama um desafio. Para você trabalhar, para você pensar sobre o seu corpo, para você pensar sobre a sua saúde, sobre o seu caso. Começar a identificar onde estão os meus sabotadores, onde estão os meus erros, como que eu resolvo isso? O que tá faltando para mim? Onde foi que isso começou? Esse comportamento começou? Até que ponto eu me coloco como vítima e não resolvo a minha vida? Isso a gente faz dentro do desafio Menos é Mais, tá, deusa? Então é um desafio de 15 dias potente. Escreve aqui, ó, nos comentários, eu quero, eu vou mandar pra você lá no seu direct todas as informações. Então, eu separei 3 mecanismos aqui pra vocês e eu já falei de 2. Eu falei do intestino. Então, quando a gente ganha gordura, a gente aumenta a nossa população de bactérias ruins no nosso intestino. E isso traz uma série de problemas, eu falei alguns aqui pra vocês. Então, pedir por mais carboidrato, produzir menos serotonina, absorver mais os alimentos, né? Absorver mais a energia dos alimentos. Depois eu trouxe a resistência insulínica, que faz com que o seu corpo queira por mais carboidratos. E não é carboidrato da batata, é carboidrato do chocolate com gordura hidrogenada.
É o açúcar porcaria do supermercado que você vai querer comer. Não é um macarrão de arroz. E você entra num looping. Expliquei o que acontece com as nossas células de gordura. Elas aumentam. Quando você emagrece, elas diminuem, mas elas continuam ali. E qualquer estímulo androgênico que você der para elas, elas tendem a crescer novamente. Então você precisa entender isso. Eu falei também que em algum momento da sua vida, você ganhou peso. O primeiro passo é não ganhar mais peso. Então, identifique esse momento. O que mudou na sua rotina, na sua vida? O que você fez de diferente que você começou a ganhar peso? Não faz mais, para onde você tá. Simplesmente para, porque quanto mais peso você ganhar, mais fácil fica de ganhar. Mais difícil fica de perder. E mais longe você fica do seu objetivo. Certo até aqui, deusas? Eu peguei muito conteúdo pra falar hoje pra vocês, mas eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Não tem problema, a gente faz outra live, né? Tá, e qual que é o mecanismo 3? Vocês já viram falar em leptina? Sabem o que é leptina? A leptina, ela é um hormônio, é o hormônio da saciedade. É o hormônio que dispara para o seu cérebro a comunicação de que estou saciada, não preciso comer mais. Quando eu trabalho alimentação qualitativa, eu trabalho muito essa percepção de fome e saciedade. Porque realmente tem gente que não sabe identificar fome, muito menos a saciedade, que é muito mais difícil. Por quê? A gente tem a mania de querer se sentir satisfeita. E o que é a satisfação? Ela é emocional. É quando você tá ali com a barriguinha cheia. Isso é satisfação. A saciedade, ela vem antes, porque ela é física. Só que, se você come distraída, se você come muito rápido, você não percebe essa saciedade. Você não dá tempo para o seu corpo produzir leptina. E aí você acaba comendo muito mais do que deveria. Simplesmente porque você não deu tempo do seu corpo produzir esse hormônio para te comunicar que você está saciada. Então você comeu muito rápido, quando você vê, você está satisfeita, cheia, sentindo mal. Se tiver que fugir naquele momento, você não dá conta. Bate aquele sonão, 1 hora depois você já tá com fome de novo, que comeu tudo errado, não fez combinação de alimentos, qualidade péssima muitas vezes. E você não produziu esse hormônio. O que acontece? Quando você ganha peso, você tem uma desregulação na produção desse hormônio. Ela é um hormônio que é produzido no tecido adiposo. E quanto mais esse tecido adiposo ele tá inflamado, assim como a insulina, você cria uma resistência à leptina. Você tem mais leptina no seu organismo, mas ela não tem o mesmo efeito. Você perde a sensibilidade à saciedade. E isso faz o quê? Faz com que você coma mais, deusa. Olha quanta coisa acontece simplesmente porque você começou a ganhar peso. Consegue entender o trabalho do nutricionista atrás da dieta que ele entrega pra você? Atrás dos suplementos que ele coloca pra você? Atrás dos horários específicos, das combinações que ele faz? Tem tudo isso. Tem todos esses cuidados. É que você não veio, eu venho contar aqui na live pra você. Mas eu não te explico exatamente o que eu tô fazendo. Isso a gente faz dentro do desafio também, tá? Você vai ter ali o pontapé pra você começar a se cuidar. E por esses 3 mecanismos, esses 3 desequilíbrios, é o motivo, é a justificativa de que você faz de tudo e mesmo assim não tem resultado. De tudo. Porque eles dificultam. E você precisa ir na raiz do problema para começar a fazer essa organização, esse ajuste.
A boa notícia é que existem alimentos específicos, combinações de alimentos, estratégias nutricionais que a gente consegue trabalhar tudo isso aqui de forma leve, gostosa, criativa, fácil, acessível, possível. Isso é muito importante para que você inicie a sua experimentação, a sua experiência. Como se sentir bem novamente. Porque a gente se acostuma a se sentir mal. Isso é absurdo, né? A gente acostuma a se sentir mal. E a gente acha que aquele se sentir mal é o nosso normal, é isso mesmo. Eu sempre me senti mal, então dá tudo bem me sentir mal. Mas não tá, Deusa. A sua vida melhora 200% quando você tá bem. E você nem se deu conta disso ainda. E eu tô convidando você aqui pra se dar conta disso. Pra se cuidar agora. É agora. Se você esperar até o final do ano, são mais 5 quilos. Mais 10 quilos. Mais 8 quilos. Tem gente que 5 é só agora no inverno. Então não deixa pra depois, Deusa. Não deixa pra depois. Porque depois é muito mais difícil. Depois, esses mecanismos, eles estarão ainda mais prejudicados. Depois vai precisar ser muito mais rigoroso. Você vai precisar fazer muito mais esforço. Quanto mais tempo demora, pior fica. Então faça isso por você agora. Eu tô te dando a oportunidade de você entrar no Desafio Menos é Mais quinta-feira comigo. São 15 dias comigo, falando assim na sua cabeça. Todos os dias. É áudio, é lâmina, é ferramenta, é exercício, é desafio, meta, estratégia nutricional, cardápio com várias variações, lista de compras, tudo mastigado para vocês. A gente vai trabalhar final de semana, vontade de doce, consumo de álcool, ingestão de água. A gente tem aulas dentro da plataforma. Então, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. É 197. Você pode parcelar em 12 vezes de R$19,70. 12 de R$19,70. O que você compra com R$19 no seu mês? Nada. Você não compra nada. Mas você gasta isso, ó. R$200 você gasta assim, você nem vê. E muitas vezes é com porcaria. Com coisa que tá aí só te desequilibrando e levando você cada vez mais longe do seu objetivo, Deusa. Então eu tô aqui querendo te ajudar, te dando essa oportunidade, tá? Você pode escrever aqui pra mim, eu quero, ou clicar lá no link da bio, tá? Gi, que linda, obrigada, Gi. Mulheres, eu sou paciente da Ana, entre nesse desafio. Linda. Deusas, consegui explicar pra vocês um pouquinho o que acontece aí dentro do seu corpinho quando você começa a ganhar gordura? Fez sentido? Conseguiram ver o por trás? Eu falo que é o por trás, é o que ninguém vê, né? A parte que ninguém vê. É o estudo que a gente faz de cada uma de vocês que chegam aqui. De olhar, de perguntar. Por isso que eu encho vocês de perguntas. Encho. Lá no desafio eu encho também. Quero saber tudo. Pra saber aonde estão os pontos, né? Como que a gente vai ligar isso? Como que a gente vai cuidar de uma coisa e cuidar de outra ao mesmo tempo? A nutrição é maravilhosa, gente. Eu sou completamente apaixonada. Por isso que o meu intestino não funciona direito. Olha aí, Ana Paula. E não funcionar direito é só o que você vê, tá? Não funcionar direito é só o que você vê. Porque o que é funcionar direito, né? A gente leva como base o funcionar direito e ir no banheiro todos os dias. E não é só isso. Tem muito mais do que isso. Muito, muito mais. Ana, vem pro desafio, Deusa. Vem, se der essa oportunidade. Entra no desafio. Tenho certeza que você vai amar e você vai sair de lá transformada. Eu garanto isso pra você. E é até uma brincadeira, né? De fazer isso durante 15 dias. Eu poderia fazer isso durante 15 meses. Mas durante 15 dias é pra você falar assim, putz, 15 dias eu já tive tanta melhora, já mudou tanto a minha vida. Já mudou tanto a minha vida. Meu corpo tá tão diferente.
Olha o resultado que eu tive em 15 dias. E se eu fizer um mês? E se eu fizer 2 meses? É isso. Os 15 dias é realmente para tirar um sarro de vocês. Porque são 15 dias. 15 dias. Para você mudar. Simplesmente mudar da água pro vinho. Da água pro vinho. Se dê essa oportunidade. Muitas vezes a gente não faz coisas na nossa vida porque a gente não se dá a oportunidade de fazer. A gente não se dá a oportunidade de experimentar. A gente tem medo de experimentar. Medo de experimentar uma coisa que vai ser muito boa pra você. Eu não tô falando que pode ser boa, é que vai ser boa. Não tem como não ser boa, entende? Não tem como não te trazer resultado. Não existe essa possibilidade. Nesse desafio, não existe, gente. Quando o assunto é cuidar da sua alimentação, é cuidar do seu corpo, não tem ponto negativo. Não tem como discutir sobre isso. Faltou desenhar aqui pra vocês. Eu acredito que fez muito sentido, né? Agora eu quero saber de vocês. Eu deixo essa live salva? Conta pra mim. Eu deixo, será? A de ontem eu não deixei. Será que a de hoje eu deixo? Vocês que vão me responder. Deixo ou não deixo, Deusa? Gente, o desafio começa quinta, tá? Quinta-feira. E amanhã a gente tem aula de novo, às 11h20. Deixa, né, Ana Paula? Eu acho que eu vou deixar 24 horas. 24 horas pra vocês assistirem de novo. Pra ter certeza do que vocês vão fazer. Ah, Gi falando. Gi, você assistiu as aulas lá no YouTube? Você conseguiu ver? As que estavam faltando? Eu falei aqui no início da aula que todas as lives ficam salvas no YouTube, exceto agora, essa semana, que a gente tá em treinamento, uma sequência de aulas. E eu tô cheia de ideia pra trazer conteúdo pra vocês. Cheia mesmo. Eu quero trazer pra vocês um conteúdo do açúcar escondido, que eu acho que vai ser muito legal, vocês vão aproveitar muito. Eu quero trazer lives pra vocês falando sobre obstáculos, né? Que são os obstáculos que vocês passam quando vocês começam a cuidar da alimentação. Quando começam... Ah, então tá bom. Tá salvo lá, tá? Quando vocês começam a prestar atenção na alimentação de vocês, vem vindo vários obstáculos. Então, eu quero trazer lives pra vocês com esses obstáculos e o que fazer em cada um. Com tarefas práticas, sabe? Do que vocês podem fazer. Então, assim, tô cheia de conteúdo pra entregar pra vocês. Amanhã eu vejo vocês aqui, 11h20. Amanhã o nosso assunto é como continuar, né? Como continuar? O sucesso está na rotina, nos pequenos detalhes. Então, como eu continuo? O que eu tenho que fazer para continuar? Que é o que eu entrego para as minhas deusas lá dentro do desafio. Né? A nossa última fase é a manutenção, tá? E daqui pra frente, o que eu faço? E aí vocês vão ter uma aula linda que eu tô preparando pra vocês lá dentro da plataforma, só falando sobre isso. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade. É a última turma. Eu não vou mais abrir turma. Eu não tô inventando história pra vocês, não. Eu não vou mais abrir turma de desafio, tá? Essa é a última, assim, pra fechar mesmo. Encerrar esse ciclo de desafios, tá bom? Espero vocês, então, na nossa aula de amanhã, às 11h20. Amei estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso. Beijo!